versículo 8 que nós acabamos de ler, eu vou repetir ele mais uma vez, para que nós possamos ficar com ele na nossa mente. Mas recebereis poder. Quem receberá poder? Somos nós. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre nós, quando nós permitimos que o Espírito Santo desça sobre nós, nós teremos poder. E poder para quê? E sereis minhas testemunhas, para nós sermos testemunhas de Cristo, para nós sermos testemunhas daquele que está lá no céu. Amém. Tanto em Jerusalém, tanto como aqui no Santo Agostinho, como em toda a Judéia e Samaria, como toda Manaus, como toda Amazonas, como todo o Brasil, como todo o mundo, e até os confins da terra. Gente, esse versículo 8, ele está trazendo algo para nós, sobre a pregação do Evangelho. Que se nós permitirmos que o Espírito Santo desça sobre nós vamos ser testemunhas vivas de Jesus Cristo. E sabe como é que nós fazemos isso? Permitimos que Deus habite em nós? É quando nós fazemos o que a música que nós acabamos de cantar fala. É quando nós vamos aí afora, quando nós nos perguntamos, quando nós falamos, se o mundo soubesse quão perto estás de mim. E o mundo precisa saber quão perto estás de mim. Todas as pessoas que estão aí fora, e não é só as pessoas boas, as pessoas ruins também. Todos nós, todo mundo precisa saber que Jesus está voltando. É por nós que começa. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Nós temos que ser testemunhas divinas de Cristo. Nós temos que permitir que o seu Santo Espírito habite em nós, que o amor dele habite em nós, para que nós possamos assim falar dele para essas pessoas que estão aí fora. Lá em Mateus 24, Deus fala, ele fala de muitas coisas. Mateus 24, para quem não sabe, é o capítulo que Jesus ele fala sobre os sinais da sua volta. E ele fala vários sinais. Ele fala que a lua ia ficar vermelha, ele fala que haverá guerra e várias outras coisas. Ele diz muitos sinais. Mas qual é o versículo que ele fala que vai vir o fim? Quem sabe? Qual é o versículo que ele fala que vai vir o fim? Quando todo o Evangelho for pregado. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, assim virá o fim. E quem é que tem a missão de fazer isso? Esse versículo vocês sabem. Vocês sabem muito, muito fácil. Vamos lá em Mateus 28. Separa aí o ato que a gente vai voltar para ele. Mas vai lá em Mateus 28. Mateus 28. Vou responder essa pergunta. Quem é que tem que ir? Eu já falei, na verdade. Mas eu quero deixar isso explícito na Bíblia. Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Todos acharam? Ainda não. Amém. Quem achou, diga amém? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, a consumação do século. Quem é que tem que ir às ruas falar que Jesus está voltando? Nós. Quem é que tem que ir? Nós. Fale eu. Quem é que tem que ir? Eu. Agora fale nós. Quem é que tem que ir? Nós. Nós temos que ir. Nós temos que ir até as ruas, nós temos que pregar. Nós não podemos só ficar aqui sentando nos bancos das igrejas. Eu não posso vir aqui só cantar e tocar. Eu tenho que sair lá fora, eu tenho que pregar, eu tenho que falar desse Deus. Eu tenho que mostrar para o mundo que as coisas estão acontecendo, que os sinais estão acontecendo. Gente, a cada dia que passa, o mundo ele vai ficando pior. A cada dia que passa, o amor ele vai esfriando. As pessoas mais velhas, elas falam, né? Elas geralmente, meu pai ali costuma falar. Vai dar uma saudação aí. Aí tá meu pai e minha mãe, tá? Aqui, ó, levanta a mãe, mãe. Você é mais velho. Viu, menino? Meu pai é mais velho, não se chateado, pai, te amo. Mas as pessoas mais velhas costumam falar o seguinte: quem já é mais novo já estou isso. Na minha época era tudo mais tranquilo, não era tão perigoso assim e tudo mais. Mas por que está ficando tão perigoso? Porque a juventude nova, essa nova geração é ruim? Não, porque o amor está esfriando. É porque os sinais estão acontecendo e Jesus, ele a cada dia que passa, ele está mais perto de voltar. Não é verdade?
Agora vamos lá, em Atos. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos? Vamos continuar lendo. Versículo 8. Prometo que você é muito breve. Agora versículo 9, tá bom? Versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele. E lhe disseram: o que esses varões disseram? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste. Jesus, ele disse que ele ia voltar. Jesus, ele disse que ia voltar. Mas quando é que ele vai voltar? Quando nós pregarmos o Evangelho a todo mundo. E assim virá o fim. Nesse momento agora, eu quero contar uma breve história para vocês. E essa história, ela não é uma história tão feliz. Eu estava até falando com meus pais hoje. Hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, pregando sobre isso. E era uma coisa que eu tinha prometido para mim, que eu ia falar um dia sobre isso. E hoje eu estou tomando coragem para contar essa história. Há uns anos atrás, eu não vou contar agora, mas faz bastante tempo, quando eu tinha 14 anos. 13 na verdade, em 2015. Eu era da igreja de Bíblia do Vale Central, ali no Clube Raiz de Davi. E eu sempre fui muito ativo na igreja, eu sou adventista de berço. E eu cresci dentro da igreja, então eu cresci dentro de uma bolha, achando que tudo na minha vida era muito fácil. Tudo na minha vida era Deus e realmente Deus era tudo na minha vida, até hoje é. Mas imagina que eu não via a maldade. Eu cresci com berço adventista, cresci com berço cristão, eu não sabia como o mundo era mau. Em 2015 eu conheci um rapaz que ele era um pouco mais novo que eu, uns 2 anos mais novo que eu. E esse garoto, quando ele entrou no clube de desbravadores, era muito engraçado, porque quando ele entrou no clube, os conselheiros, na época eu era desbravador ainda, mas os conselheiros falavam mesmo: ó, tá chegando um menino aí, que ele é problemático, toma cuidado com ele aí, ó. Cuidado com o menino é o terror aí. E quando ele chegou no clube, logo ele foi se turmando, foi virando amigo de todo mundo, e ele tinha um sorriso contagiante. A realidade era essa. Não tinha como você ficar do lado desse menino e não sorrir. Era muito difícil, aquela alegria dele, ele era aquele tipo de pessoa que tinha uma energia positiva, ele era engraçado, bagunceiro. Então não tinha como a gente ficar perto dessa pessoa e não rir, eu não sei. Eu ria de qualquer coisa que ele falava, quando eu tinha essa idade, adolescente, né? E um ano depois, em 2016, ele foi ser da minha idade. E aí eu pude ser mais próximo dele. E quando eu fui conhecendo mais ele, eu vi que ele era um garoto muito humilde. Que ele não era aquele terror que todo mundo falava, ele só era um adolescente mal entendido, assim, né? Que não escutava muito. Ele precisava de boas companhias. E aí eu fui fazendo amizade com ele, fui fazendo uma amizade bem forte com ele. Trouxe ele para minha casa, trouxe ele para minha turma de amigos. Ali nós começamos a andar bastante juntos. O nome dele era Rainer Vinícius. E o Rainer, ele era um irmão mais novo para mim. Ele era como se fosse meu irmãozinho, e eu cuidava dele, eu ensinava as coisas para ele. Antigamente eu tinha um antigo ministério, e eu trazia ele não sabia nada de música, não tocava nada, não cantava, mas eu ensinei ele para pelo menos aumentar o volume ali na mesa de som. Trouxe ele para ser pelo menos ajudante de sonoplasta. Eu chamava ele para ele ajudar a gente, para ele estar perto da gente, porque eu gostava muito dele. Fui próximo da família dele, da mãe dele, fui para aniversários, ele andava pela minha casa. E uns anos depois, em 2018, aconteceu uma fatalidade, dia 16 de dezembro de 2018. Eu nunca esqueço desse dia. O Rainer acabou subindo. Ele foi para Ponta Negra, ele foi andar, foi caminhar, e ele nunca mais apareceu. E é difícil falar. No dia 15, antes disso, eu tinha visto ele. E eu lembro que no dia seguinte a gente ia ter uma cantata de Natal lá na igreja da Ingrid, do Vale. E eu chamei ele para ir. E no outro dia
dia ele acabou não indo, ele foi caminhar e ele nunca mais apareceu. Desculpa. E é muito difícil ter que falar isso para vocês, porque, como eu disse, lembra que eu disse no início? Eu cresci numa bolha que eu não sabia que o mundo era tão mal. Eu não sabia que o mundo era tão complicado. E eu achava que essas coisas elas só aconteciam com as pessoas que estavam longe e não com as que estavam perto. Para mim, poderia acontecer com todo mundo, menos comigo, menos com meus familiares, menos com meus amigos. E demorou muito para eu aceitar. Porque até então a gente não aceitava, a ficha não tinha caído que ele tinha sumido. A gente foi atrás dele, achou que era uma brincadeira, achou que ele estava, sei lá, tinha fugido de casa, se revoltado do nada. Demorou 1 mês, 2 meses e ele não aparecia. E a gente fazia, como é que fala? Caminhadas com a blusa dele, justiça pelo Ryan, e a gente não sabia o que tinha acontecido. E o Ryan nunca mais voltou. Em 2019, em outubro de 2019, quase mudando um ano que ele tinha desaparecido, encontraram os ossos dele na Ponta Negra enterrados. E era ele, fizeram testes de DNA e tudo mais. E nesse dia, quando foi confirmado que era ele, eu lembro que minha mãe estava trabalhando, meu pai também, eu estava em casa quando ele estudava, e eu fui para a minha mãe e comecei a chorar. Porque depois de 1 ano, a ficha tinha caído realmente, que ele não estava mais entre nós, que ele não ia mais voltar. E eu lembro que eu estava escutando uma música do Leonardo Gonçalves, que é Princípio e Fim. E eu quero ler um pouco aqui para vocês sobre essa letra, que é uma letra muito linda, que ela fala sobre o céu. Ela fala o seguinte, mas lentamente o tempo passa por aqui. E ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são discretos. Mais à frente, o cantor Leonardo Gonçalves, ele começa a recitar um versículo bíblico que eu quero ler para vocês. E nesse momento que eu escutei essa música fez muito sentido para mim. Diz o seguinte lá em Mateus 16:33: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus ele está falando, eu venci o mundo. Amém, Senhor. E quando eu li esse versículo, eu fiquei esperançoso. E mais aí eu fui escutando a música, e a música diz assim, e então verei princípio e fim. Quando ele fala, eu venci o mundo, aí ele fala pra gente assim, você vai ver princípio e fim. A eternidade, ela vai sorrir para você. Saudade, você nunca mais vai sentir. E enfim, o meu nome você vai descobrir. E só assim descansar. Só assim descansar para sempre. E você vai ver a minha face. Gente, essa história ela parece não ter um final feliz. Estou vindo para tocar aqui, para dar um clima aqui. Gente, essa história, ela parece que não tem um final feliz. Ela parece que ela não é... que ela foi uma fatalidade. E realmente ela foi. Mas ela teve um lado bom. Sabe qual foi o lado bom? Eu tive um desejo enorme na minha vida de encontrar um bom amigo. Eu senti um desejo muito forte de falar sobre ele e pregar sobre ele. Eu queria muito, naquele dia eu prometi pra mim que eu ia continuar cantando. Sabe aquela música que a gente cantou antes, Nunca Mais? Ele gostava muito dessa música, ele amava essa música, a gente cantava ela antes. E eu prometi pra mim que eu ia cantar essa música pro resto da minha vida por causa dele. Porque eu queria que o mundo soubesse que Jesus ia voltar. Porque eu queria pregar e falar de Deus. Porque eu quero ver meu amigo de novo. Amém. Eu quero ver. E todos nós queremos ver pessoas que nós perdemos. 1 ano depois de 2019, o que veio? Veio a Covid. E várias pessoas aqui perderam os queridos, perderam familiares, perderam amigos. E eu tenho certeza que todos vocês, todas as pessoas que perderam, elas querem ver as pessoas de novo. Sabe onde nós vamos ver essas pessoas? Lá no céu. Deus ele faz uma promessa pra gente. Ele fala lá, vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse, todo mundo, Apocalipse 21, verso 4. 21, verso 4. Apocalipse 21, no fim da Bíblia. Deus ele tem uma promessa para mim, para você que perdeu alguém, para você que quer estar no céu. Ele tem uma promessa. E está lá em Apocalipse 21, verso 4. Vamos ler? E eles me
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as outras coisas passaram. Amém, Senhor. Gente, todas as outras coisas vão passar. Nesse lugar que Deus Ele quer nos levar, o mal não vai existir, o choro não vai existir, não vai haver ranger de dentes. Nós vamos estar com Cristo no céu, amém? Amém. Nós vamos ser felizes, nós vamos andar em ruas de ouro. Deus Ele vem nos buscar. E sabe onde nós vamos estar? Vai, passar uma página só, lá em Mateus 22, Apocalipse 22. Apocalipse 22, do verso 1 ao 5. Vou ler aqui, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, essa árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Imagina você não precisar de sol, porque Jesus já vai brilhar para você. Imagina você não precisar mais de luz, porque Deus é a sua luz. Amém. Queridos, isso é inimaginável. Imaginar esses lagos de cristais, essas ruas de ouro, são inimagináveis. Jesus Ele fez uma promessa. Ele falou que Ele vem nos buscar. Jesus vem nos buscar. E eu não sei vocês, mas eu quero ir para o céu. Amém, Senhor. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero honrar esse Deus. Eu quero falar sobre esse Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero cantar. Sabe qual é o meu sonho? Eu estava até falando hoje no almoço. Eu estava hoje no almoço com os jovens. E eu falei com uma amiga minha. Eu falei, cara, eu tenho muita vontade de abraçar um urso. Eu sei que aqui é muito impossível fazer isso, né? É difícil ele não querer, sei lá, me machucar. Mas eu tenho um sonho de abraçar um urso. E sabe onde eu sei que eu vou abraçar esse urso? Lá no céu. Meu sonho, meu nome é Davi. E por coincidência, meu personagem favorito da Bíblia é Davi. E eu quero muito um dia poder cantar com Davi, tocar com Davi, cantar com coro de anjos. É meu sonho, é minha vontade. Eu quero poder ir para o céu e tocar na face do meu mestre. Eu quero ver as marcas nas suas mãos. Agora eu vou pedir para que o grupo possa vir. E nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Fala que Cristo vem. E Cristo vem nos buscar. Cristo Ele vem para nos levar para o céu. Cristo Ele vem para que nós possamos ter a luz dele sobre nós. Mas antes disso, nós precisamos pregar o Evangelho. Amém? E se você quer hoje ir para o céu, escute essa canção, feche os seus olhos e reflita. E deixe o Espírito de Deus habitar em você nessa noite. Amém? Amém, Senhor. Ele vem. Vem
você conhece essa canção, cante comigo, igreja. O Rei vem vindo, o Rei está soando, de mim vai chegar. O Rei vem vindo, o Eu não sei como é que você veio para cá hoje, eu não sei como é que estava o seu coração na hora de vir para cá, mas eu tenho certeza que agora você deve estar saindo aqui pensando nisso. E eu espero que você esteja pensando na volta de Cristo e pensando que nós temos que pregar sobre esse Deus que está voltando, porque Ele vem nos buscar. E eu não sei você, mas eu quero andar nessas ruas de ouro. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje, porque eu tenho certeza que o Senhor renovou nossos corações e nossas forças aqui hoje, com essas canções, as canções que falaram sobre ser fiel a Ti, sobre entender mais o Seu amor, nas canções que falaram, Senhor, que o Senhor tem que ser o primeiro em nossa vida, e a canção que falou que nós temos que ir agora pregar nas ruas sobre Ti, porque o mundo precisa saber que Tu estás voltando, Senhor. E nós queremos ir até contigo no céu. O Rei vem vindo, o Senhor vem vindo, a trombeta já está soando. E nós queremos honrar e glorificar a Ti, nós queremos estar contigo lá no céu, Senhor. Possa nos usar, que Você possa ser conosco agora nesse momento. Nos leve em paz para nossos lares, em paz e segurança, que a partir de hoje possamos sair daqui com esse pensamento de ir para o céu contigo, Senhor, de viver em um lugar onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, porque todas as coisas ruins já vão ter passado. Amém. É tudo que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.